Se eu deixo o café perto. Será que vem? Café sem açúcar. Chá sem açúcar. O açúcar é uma coisa que antes não existia, depois que começou a existir. Não existia? Que inventaram o açúcar. Se tornou uma febre porque o açúcar ele é igual uma droga. Você fica viciado nele. Para você tirar o açúcar das coisas que você está acostumado não é fácil, bicho. É uma boa recompensa, né? O doce, né? É. O doce para a vida da gente é uma maravilha. Eu, quando eu não tô com açúcar no sangue, é fácil de falar. Eu não, que nem tô tomando café sem açúcar também. Mas aí Mas aí na hora que dá os 5 minutos, bicho, puta que pariu. precisa de todo jeito do açúcar. Precisa. É difícil. Você sabe o que eu tava pensando, meu, assim, hoje a gente está vivendo o ano de 2020, né? Aí as pessoas continuam falando as mesmas coisas de vários séculos atrás, até de milênios, falando a mesma coisa. Por que será que acontece isso, hein? Tipo assim, por que as pessoas ainda repetem as mesmas coisas que foram ditas há 2.500 anos atrás? Talvez, não sei, talvez pela limitação da língua, pela limitação dos sentidos, dos sensos em comum. Talvez, eu não sei, né? Porque eu acho que eu nunca parei pra pensar isso dessa forma. Talvez a gente tenha um número de peças nesse joguinho que a gente chama de vida, né? Tem um número de peças, tem um número de palavras, um número de possibilidades com essas coisas. E ao mesmo tempo a nossa memória ela é muito fraca. Ela é frágil. A gente esquece fácil. A gente não escreve as coisas na pedra, a gente escreve no papel, chove. Já escreveu coisa no papel com caneta, aí chove, apaga. Você imagina. Pega fogo, esquece. E nisso também vem a necessidade, talvez, de que aquilo tenha que ser dito, possivelmente. Algumas coisas precisam sempre ser ditas, por exemplo. Porque elas são esquecidas também. Você está vindo de um ponto que analisa a história como um todo e você vê essa similaridade, mas ao mesmo tempo a gente não para no dia a dia para pensar, será que alguém já... E qual é a validade também disso? Eu acho que é pela praticidade, né? Um já fez, já inventou, tá aí igual a lâmpada que a gente tá aqui, ó. Um já inventou, não, isso aqui já está resolvido, tá? Quando você for pensar em ciências, você fala do fulano. Quando você for falar de filosofia, você fala do fulano. Quando você for falar de psicanálise, você fala do fulano. E pronto, tá? Tá resolvido. Isso aí tá resolvido. Mas eu acho que o que a gente está aqui para fazer não é pegar o que está resolvido. É fazer do nosso. É fazer da nossa forma. Porque se hoje um pensador do passado tivesse vivendo nos nossos dias, ele talvez falaria as mesmas coisas, assim como a gente pode falar as mesmas coisas. Ou analisaria diferente os nossos dias, porque os dias, por mais que a gente seja repetição, eu acho que a humanidade é uma repetição, é um xerox, né? E a gente tem coisas novas para aprender. Por exemplo, eu gosto muito de ditados. Eu sempre falo ditados, né? Eu gosto, isso aí me faz bem, eu acredito nesses pensamentos. Ditados que não foram ditos há muito tempo atrás, foram inventados há 30 anos, 40 anos, um pouco mais longe. Sim. Mas se eu falo para você aqui, ó, pode tirar o cavalinho da chuva que você não vai sair. Você não vai sair, pode tirar o cavalinho da chuva. Peraí. Em que tempo que a gente está vivendo? Você está vivendo num lugar que se você for sair, você vai ter um guarda-chuva, você vai tomar um ônibus. Então você não tem o cavalinho. Tá. Então, esse tipo de coisa, eles não são entendidos pelas pessoas. Não, porque não, você a gente não fala, tem. Você não tem cavalinho, cara, né? A vingança vem a galope.
Que galope, cara. Você não sabe nem andar de cavalo. Se se a vingança vem a galope, vem rápido, vem a galope, vai acabar caindo, porque você não sabe andar a cavalo e galopar no cavalo não é fácil. Né? Sim, não, eu entendo o que você está falando, né? Aí eu acho que tem algumas coisas para descompactar, que você falou bastante. Deixa eu tentar pensar com você. Primeiro, sobre o tempo das pessoas. Você falou sobre as pessoas, aquelas que escrevem como algo resolvido, por exemplo. Isso. A gente vê como algo resolvido, mas são só questões. As pessoas que escrevem, isso que a gente está fazendo, a gente está gravando um vídeo. Tá gravando? Vai ficar definido. A partir do momento que foi gravado, isso está definido. A gente não tem defesa em cima desse tempo. O nosso único trabalho enquanto existente é continuar fazendo vídeo, continuar falando, continuar conversando, tentando pensar nas coisas e defendendo essa atualização de pensamento. Mas vai chegar uma hora que o tempo vai engolir a gente. Ele vai ganhar. E a gente vai perecer e a gente vai ficar dentro desse tempo determinado. E aí a gente não vai mais ter defesa, a não ser essa aqui. Sim. Que a nossa defesa é exigir que a humanidade faça pelo menos o mínimo, que é regurgitar essas mesmas ideias. O problema é que a gente também vê, talvez de uma forma muito analítica, como só uma repetição daquilo, sendo que as pessoas realmente não veem como só uma forma de encarar o questionamento. Existem várias questões, por exemplo, da ciência, mas a ciência em si, eu acho, não no momento, né? Porque ela já foi assim, a ciência já se achou demais, assim como qualquer outro tipo de campo social, qualquer coisa que a gente faz, eu não sei como é que pode chamar isso, mas já teve cientistas também que se achavam, assim como ainda tem pessoas de religião e outras coisas, de áreas assim, que acham que a verdade dela é a verdade dela e não pode ser questionado. Mas hoje em dia eu acredito que isso está sendo mudado já faz bastante tempo de uma forma natural para mais pessoas, não para todo mundo. Às vezes a gente não tem o contato, esse acesso direto à ideia da história em si. E também isso que você está falando sobre o ditado, realmente isso é seleção natural da língua, não é? Tudo tem esse processo de seleção natural. É que nem palavras, elas entram na moda e daqui a pouco elas saem de moda, daqui a pouco ninguém mais está falando. Né? Legal daqui a um tempo pode ser que signifique qualquer outra coisa além de legal. Então você mesmo que me ensinou isso, então eu sei que eu só estou repetindo isso para você. Mas eu acho que tem muito disso também, assim, você já sentiu um incômodo disso pelo tempo de vida que você já teve, que é relativamente minúsculo. Bastante. Não, aí tá vendo como você vê? Exatamente, você vê como bastante. Eu já vejo como nada, assim, perto da humanidade em si. Mas essa ideia de humanidade, ela não é nada perto da nossa existência na própria evolução, na nossa cadeia evolutiva, independente de como a gente acredita, de como o mundo veio a existir, a gente sabe que desde que ele existe as coisas acontecem de determinada forma, de determinadas regras, e graças à história e ao pouco registro que a gente tem, a gente consegue repetir isso também a nível de tentar entender, o que eu acho que a gente não consegue, né? Mas é interessante isso, talvez pensar também se isso está sendo repetido tanto, se talvez isso não tenha isso uma certa validade. Isso não se tornou uma repetição, uma reza sem sentimento? De você repetir aquilo sempre? Sim. Por exemplo, você tem seus 18 anos ou 19 anos, aí você vai entrar numa faculdade, numa universidade, e vão te passar os mesmos livros que há 50 anos atrás te passavam, ou há 200 anos atrás te passavam. Sim. São as mesmas coisas. Sim. Né? E antes destas pessoas? Eu entendo que as pessoas falam, isso aqui é o básico. É a base. Eu acho que o básico somos nós. Sim. Nós somos o básico, não é um livro, não é um aprendizado, um tipo de aprendizado. Nós somos o básico. Tudo tem que partir de nós, não de fora para dentro. Não, de forma alguma. De fora para dentro, então quando você vai na escola aprender, você precisa, lógico, você precisa aprender o que é o A, porque você quando você entra na escola, você já sabe falar. Sim.
Você entra no primeiro ano, não sei como é que é hoje em dia, mas também. você já sabe falar, você sabe xingar, você só vai colocar aquilo ali em códigos para que você entenda, né? Ler e escrever aquilo, mas as palavras você já sabe. As palavras um dia vieram de dentro para fora, depois que foram colocando, né, para fora. E o ser humano, quando ele precisa ser estudado um a um, caso a caso. Você pode falar, mas as pessoas não têm tempo para isso. Então o problema que nós temos é o tempo. São 40 alunos dentro de uma classe, ou 30 alunos que seja, e o professor precisa fazer isso, precisa, né? Ao invés do professor ter um tempo de um mês, vamos dizer assim, para conhecer cada aluno, saber o que ele faz, escutar a história dele sem ele aprender a ler e escrever, quais são os sonhos, quais são os pensamentos dele. E o professor pode analisar cada um dessa forma, porque se ele não fizer isso hoje, dali a algum tempo esse aluno talvez vai estar na sala de um psicólogo, para o psicólogo fazer o que o aluno o que o professor teria que ter feito na sala de aula quando o aluno chegou ali para conhecer. Porque tudo que é imposto de fora para dentro, você faz talvez por repetição. Tem gente que muda a cabeça pensando que determinadas coisas são verdadeiras, e ele muda a cabeça e começa a brigar com o pai, com a mãe, porque ele leu que aquilo ali é tal coisa, que pai e mãe não é assim, hoje eu tenho liberdade. Coisa que, ao contrário, o que você tem dentro de você antes de você se rebelar porque você leu um livro? Duas coisas, né? Aí você está falando tanto sobre o desenvolvimento pessoal, que eu acho que sim, é algo muito importante ter, independente, de uma forma independente, nem depender do professor, porque assim, você está eliminando o processo do pai e da mãe, por exemplo, na história dessa criança, que é porque assim, ao mesmo tempo, eu não posso rejeitar a minha história, certo? Eu não posso. E eu não quero repeti-la, certo? A gente já tem isso, é brega até falar isso hoje em dia. Eu tenho você como referência. Você é meu pai, literalmente, ele é meu pai. Meu pai. Até onde a gente sabe. Eu funciono a partir de você. Então tudo que eu sou é você mais eu. Eu sou a sua evolução. Eu sou o próximo passo nesse processo. Se não existir essa informação direta do meu pai, eu vou passar a vida toda pensando quem será que foi meu pai. Só um exemplo. Você sabe disso. Você cresceu sem o seu pai biológico. Você teve um pai, meu avô, mas o seu pai biológico, você não o conheceu, certo? Então, de alguma forma, dentro da sua própria evolução, você sempre buscou um pai, certo? Não te ensinaram nada sobre como lidar com isso, senão você aprendendo com o tempo. Sim. Você passou isso para mim de uma forma indireta. Então, mesmo eu não tendo pai, eu sei como é não ter pai tendo um pai. Sendo que você não tem pai, não sabe como é ter pai, não tendo um pai. A gente só consegue chegar nesses dois resultados tendo as duas histórias. E a partir da sua, eu cresço. Ao mesmo tempo, eu posso estar ignorando ela. Eu acho que isso que você está falando, a ideia que você busca sempre, e eu admiro ela, e eu procuro trabalhar de acordo com ela dentro do meu máximo, do meu possível também, que é essa ideia de certa forma, ignorar o externo para a gente trabalhar primeiro dentro da gente. Eu concordo com isso. Até certo ponto. Porque chega uma hora que você precisa conectar os dois mundos para você balancear as coisas. Que é que nem a gente fez aqui. Eu tenho uma ideia, eu preciso saber tudo o que pensam sobre essa ideia, então. Já que eu sou capaz de desenvolver esse pensamento, como há 2000 anos atrás desenvolveram. Concordo. Mas ao mesmo tempo, para a gente chegar em concordância, eu preciso saber quem foi meu pai. Eu preciso saber da minha língua. Eu preciso aprender o básico, que todo mundo chega de acordo e aprende, para que evolua e não fique na mesmice. Aí por isso que eu falei, são duas coisas, porque é muito complexo isso, porque você está partindo de um ponto muito legal, muito interessante para mim, que é esse de se trabalhar pessoalmente primeiro. Claro, isso é o mínimo. Isso talvez seja um ponto de vista muito mais tribalista, aquela ideia de tribo, eu não sei se essa palavra é certa, talvez você não queira
Mas que nem comunidade, de clã, sabe esse negócio? Que nem a gente cresceu aqui, não tinha vizinho. Onde a gente cresceu aqui em Itapecerica da Serra. A vida toda aqui, então sempre foi o mato aqui em volta mesmo estando no centro, né? Então aqui a gente sempre teve a nossa família também dessa forma, sempre foi uma referência, mas para mim foi bom também ter os livros externos e outras línguas para eu aprender, mesmo que eu não saiba elas, sabe esse negócio? Sim. Mas que eu aprender que existe um outro ponto de vista e existiu um outro tempo que pensaram assim também e não deu certo. Mas eu preciso ter isso para me basear. E às vezes a gente não sabe qual é o questionamento que vai dar certo. Porque eu acredito que não existe esse absoluto, esse ponto final. Assim, não existe um ditado que resuma a vida. Porque se existisse, você não ia precisar viver. O que eu falo assim, é necessário você aprender a ler e escrever, é necessário você aprender matemática, é necessário... mas a forma que eu estou dizendo é a seguinte... Se você deixa cada um expor, porque a pessoa, por mais simples que ela seja, o trabalho dela seja simples, ou a fala dela seja simples, existem pérolas ali de conhecimento dentro da mente daquele ser humano que o outro não deixa ele expor, simplesmente porque a roupa dele é velha, porque o sapato dele é estragado, porque ele mora numa casa humilde e ele cozinha com lenha. E a pessoa não consegue ver que ali naquele lugar existe um ser humano que não tem o contato que você tem com o dinheiro, com as riquezas, que é com ele que você tem que aprender coisas novas também. Porque você falou, do seu mundo você já sabe. Sim. Né? Mas Quando chega 40 alunos pequenininhos ali, crianças na escola, ou 30, não sei quanto cabe numa sala de aula, quanto um professor aguenta. A pergunta é essa, talvez não seja quanto caiba. O professor está ali e já faz aquilo tantas vezes e ele foi educado a fazer aquilo, ele foi ensinado a abrir a cartilha e fazer a chamada e repetir A de Adão, B de Benedito. Ele já está acostumado a fazer aquilo, que é o modo cartesiano, né? É o modo cartesiano de repetição. Eu falo, vocês repetem. A, Adão. B, Benedito. B, A, B, E. Não é assim que a gente aprende, né? Não vejo erro nisso aí. O problema é o pré-isso, porque a partir do momento que você começa a colocar uma leitura, que você começa a pôr palavras, códigos na frente de uma criança, ela começa a se travar, ela começa a se fechar, porque ela começa a ser educada. É mais um que vai ser moldado. Para aquela pessoa quebrar todo aquele sistema e um dia chegar a ser o que foi um Sócrates, o que foi um Platão, o que foi um Einstein, que saiu daquela caixinha, isso demora muito. E as pessoas muitas vezes não querem esperar mais esse tipo de coisa e muito menos dar crédito. Quem é que você conhece hoje que tem um nome forte, ou que você estude hoje numa faculdade como sendo algo interessante? Tem muita gente que escreve bem, mas ele escreve com base em cima daquilo que ele aprendeu. O cara escreve sobre filosofia. Se fosse eu e você falando de filosofia, nós estaríamos falando do mesmo tema. É igual senta dois evangélicos, só vai falar da Bíblia, os dois vão concordar de tudo. Mesmo que ali tenha algumas desavenças na Bíblia com o que eles pensam, eles vão pensar igual porque é pecado pensar diferente. Assim como eu leio um livro e você lê o livro, nós vamos falar sobre o mesmo livro. Mas e se eu não leio um livro e você não lê um livro e a gente senta para conversar sobre como é feita essa xícara? Como você imagina que foi feito? Ao invés de você buscar simplesmente um programa de televisão no YouTube, como é feito a xícara,
como é que eles colocam isso? Se fosse para você fazer a xícara, você está entendendo que eu queria, eu entendo, que eu quero chegar? Eu se fosse para você falar de filosofia, se fosse para você falar de história, né? Se fosse para você falar de matemática, poxa, a matemática a gente aprende, tem várias equações, várias fórmulas, né? Você aprende essa fórmula, você substitui e está resolvido. Não é assim que funciona, mas é aqui dentro. Aí você pega uma calculadora, uma HP, né? Que tem raiz, essas coisas. Você apertou ali, já dá o resultado, você põe aqui. Tá. Vamos lá. Eu acho várias coisas. E tudo isso eu acho, eu não tenho certeza de nada. Eu não assino embaixo disso aqui não. Mas o que eu acho? Eu vou tentar colocar isso de uma forma um pouco mais prática para eu mesmo entender, tá? Isso aqui é um exercício que eu estou fazendo para mim. Certo. Então desculpa se eu tropeçar nas palavras. A partir do momento, eu vejo você analisando o intelectualismo, na verdade, que é uma coisa que eu não gosto também. Eu não gosto dessa ideia do intelectual. O ser humano, eu acho que ele é uma prática. Ser humano é uma prática. Nós temos que praticar. Prática é experiência. Viver é basicamente isso. Experiência e viver, até onde eu sei, é a mesma coisa, né? Dentro do significado. Na verdade, talvez experienciar seja mais do que viver. Mas aí a gente entra dentro do imaginário das palavras, que a gente é capaz de desenvolver a partir daquilo que já criaram dentro da nossa história. Tudo tem um peso, né? Está condensado, está comprimido dentro. Cada palavra tem o seu condensado de imagens e informações que o tempo foi capaz de proporcionar pra gente. Mas não é disso que eu queria falar. Eu quero falar da mesma coisa que você está falando. Só que vamos usar música como um exemplo. Nós dois tocamos... A gente aqui dentro de casa, a gente faz música. A gente cria música. A gente não fala que a gente é músico. A gente, talvez seja por causa desse anti-intelectualismo de uma certa forma. Porque a gente não quer falar que a gente é algo antes de ser, certo? E eu acho isso bom, eu trago isso pra minha vida. Eu gosto de escrever minhas músicas hoje em dia. Já faz tempo, na verdade, isso. Então, vamos comparar isso com as ideias. Com as ideias que alguém pode ter versus você pegar um livrinho e aprender uma música e falar, eu vou tocar essa música. Você tá fazendo de tudo. Às vezes você não tem a capacidade de ter aquela experiência por si só, de pensar na sua própria música. Sim. Mas você não pode deixar de ter a experiência de tocar uma música. Então eu acho que muitas coisas são condensadas em formas de intelectualidade, eu não sei se isso é certo falar, dessa forma que infelizmente a gente tem que separar. A gente fala dessas pessoas que se acham por causa disso depois. A gente fala do cara que só porque ele acha que ele tem dinheiro no bolso ele vale mais que você. A gente fala desse cara depois, para não usar palavrão aqui. A gente fala desse cara depois. Eu sei onde você está chegando com isso. E infelizmente é o que a gente tem mais na nossa sociedade. Mas eu preciso defender um contraponto aqui pra gente ter um diálogo também, certo? Eu preciso discordar de você de algumas formas. Mas eu acho que é basicamente isso. São formas de você experienciar aquilo sem necessariamente dedicar uma vida toda para aquilo. Deixa eu ter um aperitivo dessa ideia. Deixa eu ver... não gosto da ideia tal, mas deixa eu ver qual é a base disso. Eu não entendo tal religião. Poxa, existe um livro para isso. Assim, tenta entender o que você não entende e o porquê você não entende. Mas aí a gente volta um pouco mais na história. A gente precisa saber também do porquê as coisas existem. Olha que coisa ridícula de se perguntar, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Você falou sobre a matemática. A gente precisa ir no começo dela e tentar entender essa visão, sim, e saber como ela chegou até aqui. E saber que quando Einstein teve alguma ideia, até hoje ele é refutado pelos intelectuais. Quem vai ver mesmo sabe que tem um cara que chama Bohr, que veio depois dele e falou que ele estava tudo errado. Só estou comentando também. Aí você pode fechar a sua cabeça e falar, eu não quero saber disso, como? Mas isso é só mais uma história, é só mais uma experiência. Eu tenho que carregar comigo a sua experiência, mais a experiência da humanidade nas minhas costas. Porque senão eu não vou ser nada além disso. Eu preciso querer ser mais. Não é o nosso trabalho como ser humano, e isso nem faz sentido também, esse ser mais.
que simplesmente podiam ficar sentados aqui e viver, parece que do mesmo jeito, né? Mas não, ainda vem o anseio de querer conversar, de pensar sobre coisas e questões que a gente sabe que nunca vão ser resolvidas. Não é nem no nosso... Mas não é por isso que a gente caminha, não é por isso que a gente se mantém em movimento, para não parar, para não ficar inerte, porque algumas ideias continuam rodando, e assim como a música, algumas pessoas fazem a música, ou são esse vaso de criação, como a matemática, e existem pessoas em específico que são essas pessoas. Não é todo mundo que vai ser as mesmas pessoas, não é verdade? E ao mesmo tempo, além disso, a gente precisa do eco dessa voz e do filtro, e para isso a gente precisa passar pelo máximo de experiências possíveis. Tudo bem que é uma forma meio computacional que eu estou vendo tudo, né, desse negócio de selecionar e filtrar, mas isso não é a seleção natural, não é a mesma ideia? A seleção, sobre essa seleção, por exemplo, fala assim, tá bom, então 40 pessoas, 40 alunos dentro de uma classe de aula, cada um vai falar de si ali um mês, cada dia um fala, ou cada meia hora da aula, cada um fala um pouco, vai fazendo um rodízio, para que os próprios alunos se conheçam, porque se você não se conhecer, o que você vai ser da vida? Sim. Se você não saber quem você é, que a sua pele sangra se você furar no espinho, você não vai entender porque que a sua mãe fala, não vai lá no meio do mato. Eu vejo tudo através do entendimento, porque se a gente entende, a gente cresce, a gente desenvolve. E a gente não tem entendimento. Nós somos desde pequenos a escutar sim ou não dos pais. O porquê deixa para depois, porque às vezes o pai e a mãe não tem muito tempo para explicar. Vai para a escola e o professor só vai falar assim, nossa, esse menino é um capeta. O outro fala, não, esse aqui é um anjinho. Já tem a seleção que você está falando aí. Mas e aí, quem é que precisa saber daquela criança, além dela mesma? Não é. Aí você está deixando de lado a experiência, falando sobre elas, a mais importante, que é a sua. A sua experiência, a experiência da criança. Então, além das outras que você pode ter, que vão te ajudar na sua, é no seu caminho. Sim, aí a gente já fala sobre um papo mais sobre talvez consciência, pai, né? O quão consciente você está, o quão acordado você está na sua vida. Sim. O quanto, porque assim, seus pais não vão te ensinar a pensar sobre o que você está fazendo aqui. Se isso não existir na sua cabeça também, o quão certo é você falar isso para mim, sendo que se eu fizer isso a partir da sua cabeça, eu vou estar falando aquilo que não é certo. Vou estar fazendo aquilo que você mesmo discorda, certo? Que eu vou estar vivendo pela sua boca ao invés da minha cabeça. Sim. Então vem disso também. Eu acho que a gente tem Você usou muitas palavras que remetem à imagem, que eu acho que isso que é o melhor exemplo que a gente tem sobre a nossa própria forma de pensar. Você usou a caixa e a base, essas coisas, você usa essas imagens, certo? E eu vejo que sim, para você ter primeiro algo existente, algo físico, você precisa juntar essa energia de alguma forma. Você precisa ter uma caixa, você precisa ter uma barriga de mamãe, você precisa pegar outros pedaços de matéria e juntar isso. Informação que já existia, que veio de outros lugares, que veio mastigado de uma estrela aqui para a Terra. Essa é a nossa forma de existir, literalmente. E aí quando você nasce, simplesmente te sufocam. Sim. Colocando... Te sufocam, de certa forma. Você chora, te dão leite. Mas para você para de chorar. Mas também te dão ar. Te sufocam, mas também te permitem respirar. Vai da sua escolha aí, certo? É uma escolha muito difícil. Porque antes de você saber dessa escolha, você precisa saber que essa escolha existe, né? Antes de você poder falar qualquer coisa sobre essa escolha. Então, eu digo isso do ponto de vista de um bebê que nasceu. Eu vim de você. Certo? É essa experiência que está falando agora. Olha que doideira. Essa informação limitada entende também que dentro das limitações ela tem um determinado número de coisas para poder transformar o que existe dentro em algo físico também para fora. Às vezes eu faço isso numa conversa com você, às vezes eu tento passar isso num café que eu faço e às vezes eu tento
buscar isso em uma música de outra pessoa ou em um livro de outra pessoa, para tentar ver se, será que isso que eu estou vivendo realmente é real? Deixa eu fazer essa experiência agora, deixa eu fazer essa base. Uma vez meu pai falou que gostar de alguém era assim, mas eu sinto tal coisa, será que é a mesma? Esse tipo de coisa. Claro que para isso eu precisei um dia me forçar a acordar. Eu cresci, imagina, eu cresci aqui com você, falando essas coisas para mim. Então, eu calculo também a probabilidade de eu criar uma palavra nova e você entender o porquê que eu estou fazendo isso. Porque a partir do momento que eu faço algo realmente novo, para você não vai ter valor. Porque não existe ligação direta com você, com a sua história. Se eu falo uma palavra do nada aqui, se eu invento só, se eu não crio ligação com a sua experiência, ela não tem valor para você. Então a gente precisa entrar em acordo de vez em quando também com... Isso é uma xícara, sabe esse tipo de coisa básica? É básico. Mas nisso a gente concorda também, que pelo menos isso a gente tem que ter. A base tem que ter. Tem que ter os dedos e o número de dedos para você saber que uma hora chega, que uma hora é 10. E aí você não vai ficar o resto da vida contando, porque tem mais coisas. Por isso que talvez que a gente precisa dessa... Nossa, que péssimo jeito de colocar. Por isso que talvez a gente precise dessas limitações. Falando sobre o inverso disso, que seria aquilo que Deus é, que é o ilimitado, está em todas as coisas, existe em todos os lugares. Então o contraponto de Deus realmente somos nós. Limitados, precisamos do tempo para existir, estamos sempre no mesmo lugar que nós estamos. Eu nunca fui para um lugar e me deixei aqui, eu sempre me levei junto. Eu não sei como é que é com você, sabe? Então a gente tem essas limitações. Ainda assim nós temos uma cabeça capaz de projetar algo, mesmo que externo, para dentro da gente. Aí a gente não entende o quão válido seja isso também dentro da experiência final do menino lá. Eu penso assim, a gente só conhece a matéria, a gente só conhece o que a gente vê. Isso. Aí tem gente que fala, vamos fazer uma sessão aqui, vamos juntar aqui as energias, vamos ver o que a gente consegue fazer algum espírito, alguma coisa vai falar com nós aqui, algo diferente. O homem, ele busca esse contato com o Sim. diferente, com o extraterrestre que está fora Sim. do nosso conhecimento. A criança tem isso. Sim. Você não falou que a gente veio das estrelas? Ela tem um universo dentro da mente dela. Quando o cérebro dela está sendo formado, ela tem um universo ali dentro, é um universo que está sendo formado. Sim. E o que a gente faz na hora que ela nasce? A gente faz ela se pensar igual a gente, Sim. porque já está decidido, Que é mais já está fácil, resolvido. não tem que discutir. Você vai votar no Trump, tá bom? Não é? Ó, tá bom? Papai tá, mamãe não tá, você vai, tá bom, papai? Isso. Então, a criança, quando ela começa, ela não tem, a gente vê que ela não tem a liberdade da escolha das coisas. Sim. Eu penso assim, nasceu um bebê, o que é que ele tem para me ensinar? Não o que eu tenho para ensinar ele, porque se você não sabe falar inglês e você nasce nos Estados Unidos, automaticamente você vai falar inglês. Sim. Né? Isso não é necessário você aprender. Se você não sabe andar de bicicleta e seus pais são ciclistas, automaticamente você vai ter uma bicicleta. Então você já vai ter aquilo, a criança já vai ter aquilo. Mas o que ela vai nos trazer? Sim. O que ela pode, quando você era criança, quando você era pequeno, você falava os verbos diferentes do que a gente fala. Sim. Né? Porque na sua mente, e faz sentido. Sim. Aquilo que você fala. Eu ficava assim, né? E não é escorregadio, é escorregativo, né? Esse tipo de coisa. Você fica assim, escorregativo, dá, né? É justo, você justifica pelo entendimento. E ele conseguiu se comunicar, será que ele tem algumas coisas diferentes? Será que ele tem palavras diferentes para me ensinar? Coisas assim. Mas disso também você precisaria, que você comentou até do tempo no começo, não tenho tempo. Muitas vezes você não teve tempo também para aprender coisas comigo. E aí eu deixei de desenvolver muitas coisas também ao longo do tempo por causa disso. Então aí quer dizer que eu dependo mais de você do que parece.
Eu dependo mais... a gente só tá falando de um sistema, certo? Tô dando um exemplo, gente, sem drama. São exemplos, tá? O tempo que ele fala é que eu tinha 2 empregos, então realmente... É tipo o pai do Cris, já viu? Não, mas... O Júlio. Mas sempre que eu podia, eu levava... Não, tava do lado. O que eu quero dizer com aprender é que, assim, muito da criança são tentativas... Assim, sabe aquilo que você sabe que vai dar errado? É exatamente isso. Você nunca deixou acontecer direito comigo, vamos dizer assim. Uhum. Na verdade, para ser justo, você sempre me obrigou a ser consciente. Você tá fazendo tal coisa? Bicho, esse é o caminho, cara. E eu sempre fui cabeça dura, porque qual é o trabalho do ser humano? Ser cabeça dura. Na verdade, eu tava fazendo errado para você, talvez eu deveria fazer o quê? Ouvir, mas a criança tem que ter a própria experiência. Então eu sempre fiz. A Letícia, minha irmã, filha dele, também sempre fez. Então, quer dizer, naturalmente, isso você aprende com a gente. É o que eu tô falando. Isso você aprende, certo? Algumas coisas que a gente não aprende é aquele negócio de que tudo aquilo que não parte de mim, isso eu vejo que tudo é isso que eu falo para você, o que reflete, aquilo que não vibra comigo, aquilo que não me faz sentir algo para você não quer saber, certo? Não importa. Não é questão porque por exemplo, já tem uma palavra para isso. Não preciso aprender uma palavra nova. Por exemplo. Um exemplo. O que eu vejo disso também? O que eu aprendi a partir disso? E com o tempo isso foi mudando também. Porque todo dia a gente tem uma conversa assim aqui. Que bom que a gente está gravando isso hoje. Mas isso aqui não está acontecendo por causa da câmera. É todo dia. É todo dia que dá para fazer um café. Isso aqui é muito importante. Dá pra ver? Né? Dá pra ver só a sombra. Só uma sombra. Vou esconder um gato. Meu Deus. Então tem isso, é aquele negócio que assim, se a gente não aprende a reaprender as coisas, como por exemplo, a gente está chegando numa parte da nossa vida que a gente é capaz de compartilhar esses dois lados. Isso aqui é a coisa mais legal do mundo. Sim. São 2 tempos se encontrando. E se um dia eu tiver um filho ou esse tipo de coisa, não é isso que precisa ser passado? Agora, na minha forma de te criar, você acha que eu induzi você a pensar assim? Não. Ou eu só tenho uma criança que cresceu e me trouxe? Não. E está me trazendo, né, até hoje, em primeiro lugar, uma amizade, né? Em segundo lugar, uma companhia e em terceiro lugar, ideias que às vezes vão contra as minhas, mas justamente para me ensinar. Não, você me ensinou aí contra. Fazer não, um você negócio me assim, do jeito que eu penso. Naturalmente, claro. Eu não tô... Se eu tô me colocando aqui hoje para conversar com você sobre isso, já é a prova disso. É o meu interesse em retrabalhar essas coisas. É só atualização de coisa, né? Sim. De ideia. Mas quanto a isso, o que eu quero dizer é que assim, a gente precisa chegar numa parte da vida que a gente sabe que tem que aprender. Certo. Pega a garrafa de café pra mim, por favor. Acabou meu café. Então chega uma parte na vida que a gente sabe que precisa acordar, que você me ensinou. Bicho, dá 6 horas da manhã, você sabe que o dia começou, você precisa levantar. Dá um jeito, inventa uma desculpa pra você. Mas você precisa levantar. Aí é o seu universo criando o seu jogo de regras, a sua forma de aplicar o verbo, como você estava falando. Sim. Sim, precisa existir isso. Eu não sei como não é ter isso. Porque quando eu não tinha isso, não estou falando que eu tenho isso a minha vida toda não. Quando eu não tinha isso, eu estava dormindo, eu não estava acordado. Então eu não sei exatamente, por exemplo, se eu minto para você, eu fui criança, né? Menti muito pro meu pai, você imagina. Pai, mãe, semente, fazer o quê? É o único jeito de sair de algumas coisas, mesmo que você saiba que não vai sair. Mas você mente sabendo que aquilo não vai dar certo, por exemplo. E todo mundo no sistema sabe, mas precisa ser experienciado toda vez igual, da mesma forma, porque nós todos, por mais que a gente consiga entender a ideia de unidade, de um consciente coletivo, talvez, esse tipo de coisa, como você falou das ideias de uma criança, todas elas talvez se baseiem em algo que já existe também, em uma rede de coisas que a gente não vê. Porque como é que você mede um pensamento? Como você tira uma foto de uma lembrança? Assim, é uma pergunta imbecil às vezes, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, pra gente pensar nesse negócio do extra
terreno, extraterrestre que você falou, desse extrasensorial que a gente não tem como pegar uma ideia, uma inspiração. Você passa para mim a inspiração de querer ser quem eu sou, não quem você é. Sim. Então isso sim você me ensinou, eu posso passar para outras pessoas. E aí quando eu tento mostrar isso para alguém, que a pessoa fala que eu tô me achando, porque eu estou me sentindo. Porque eu estou falando, eu sinto tal coisa. E é normal a gente passar por esse tipo de... É bom também ter a pessoa que fala, mas você está falando muito sobre você. Não, eu estou falando sobre a minha experiência. Precisa ser entendido disso também, porque se a gente fala do Sócrates, é porque Sócrates defendeu o ponto dele mesmo, o próprio ego, a ponto de estar vivo. Então ele devia ser um chato, no mínimo. Mas ótimo, que bom que ele foi a ponto de deixar isso marcado, de falar todo dia a mesma coisa, por exemplo. Você, a minha vida toda, você todo dia você me passa talvez a mesma lição de formas diferentes. Eu falo para você que há muito tempo eu estou tentando condensar tudo que você me ensina em uma grande lição, para pelo menos eu ter isso para mim, e se um dia eu puder passar isso para alguém, se a pessoa tenha tempo de uma coisa que eu posso falar. Aí eu estou condensando toda a sua experiência e toda a minha experiência em uma única frase. Eu não sei quem que falou isso, eu achei interessante. O cara escreveu uma carta enorme e ele falou, desculpa pela carta longa, se eu tivesse mais tempo ela não seria tão longa. Eu te mandaria uma carta mais curta. E eu achei genial isso, porque é verdade. Quanto mais... Isso tudo que eu estou falando, se eu tivesse resposta para tudo, realmente, seria uma frase. Mas a gente sabe que a vida também não é isso. O ditado, ele representa um imaginário, mas para você entender, o tirar o cavalinho da chuva, de verdade, entender de verdade, não imaginar. Eu sei o que eu imagino desde criança, aí você me ensinou. Aí eu reimagino. Aí eu reimagino essa lembrança. Daí todas as vezes que eu imaginei essa lembrança, eu estou redefinindo isso. Então, a nossa cabeça já é capaz de fazer isso. De se conformar com a nossa pouca informação, né? A gente tem pouca informação e toda vez que você lembra de algo, provavelmente não foi isso que aconteceu. Isso é o pouco de informação que o seu cérebro precisa para conseguir formar a memória. Então, raramente uma coisa que você lembra vai ser verdade. Sabe, esse tipo de coisa. Mas se você não viver isso toda vez na sua memória, então se você... Eu tô falando algo com você, na hora que eu subir as escadas aqui e for pro meu quarto, eu preciso lembrar dessa conversa. Só que daí quando eu lembrar dessa conversa, talvez eu lembre mais os pontos que se destacaram para mim. Ao mesmo tempo, a gente está registrando. Então, eu sempre vou ter como voltar aqui para redefinir isso aqui também no futuro para mim. Mas para isso você precisa ser registrado. Sim. Por esse registro, algumas pessoas podem ver e podem só pegar uma coisa que você falou aqui como se fosse delas. Aí já não cabe a gente, certo? É um direito da pessoa também pegar e aquilo que o Newton falou, aquilo que o Juninho falou, aquilo entrou no meu coração e aquilo vibrou comigo. Talvez eu esteja só repetindo, mas eu precisava de uma palavra. Isso. Eu acho que a maior sede que a gente tem, eu principalmente, que eu penso muito, eu gosto de pensar, eu gosto de analisar, eu gosto de ver detalhes em tudo para que eu possa aprender, porque eu sou fascinado por isso. Então, para mim, não tem peso. Para mim não é pesado fazer isso, conversar sobre as coisas que acontecem. É você conseguir uma pessoa que te responda, não ao pé da letra, ou pelo menos não fique rodeando, ou não vá buscar em coisas de terceiros. Tipo, porque lá não sei o que, ou não sei quem falou, não sei o que. Você dá uma resposta, pronto, acabou a conversa. Eu queria que você falasse de você, igual você está falando. Você está falando de você, olha, o que eu acho, pode ser absurdo, mas é você que acha. E a partir desse momento, você vai começar a girar uma engrenagem que não vai parar mais, porque tudo você vai querer saber o porquê. Por que se amassa o alho? Por que frita o alho? Por que o limão é azedo? Você vai começar a querer descobrir coisas que
Você precisa dar resposta dentro de você. Então, esse é um universo que você tem. Não é que você vai chegar, por exemplo, você assiste um filme do Superman, ele veio dentro de uma cápsula lá no coisa, não veio? Veio. Lá do país dele, lá que ele morava. Ele veio dentro de uma cápsula. Se deixasse ele crescer sozinho, a mente dele teria os mesmos pensamentos dos pais. Ele é uma sequência, uma continuação dos pais. Mas aí ele caiu lá no meio do nada, daí um casalzinho que não tinha filho pegou ele e instruiu conforme ele era. Então depois que ele cresceu é que ele foi descobrir quem que ele era, através de coisas que as pessoas não faziam, mas ele conseguia fazer, né? Se aquele ser, por exemplo, nós somos da Terra e nós vamos para um lugar, é colocado num lugar, nós vamos levar o que é a Terra, não é? Sim. Eu estava assistindo o Flash, só assisto filme daquele diretor consagrado lá, Flash. O Flash tá mostrando que tem um mundo paralelo, que tinha outro Flash em outro mundo paralelo, e hoje em dia as pessoas pensam nisso, né? Sim. Nada mais é do que esse mundo espiritual, vamos dizer, que as pessoas sempre pregaram. Fala que tem um espírito, um mundo espiritual, que pode ser esse mundo que seja paralelo, um espelho da gente. E eu não duvido em nada dessas coisas. Não duvido. Ainda não temos como provar, mas no Flash eles provaram, né? Tem até imagem. O Flash veio de outro, mas o Flash do outro mundo corria mais que esse. Esse chegava a 1460 e o outro 1467. Então depende do combustível que você usa também. Né? No outro mundo era... Mas você vê, ele falava do mundo dele, ele chegou ali, tudo bem, já é adulto, conversando, mas ele chegou ali, ele falava do mundo dele. E a criança, ela não fala do mundo dela. A criança é a nossa ligação com o externo. Porque ela não tem contato conosco, ela veio de um mundo que ela não conhecia. Ela se parece com a gente, mas ela não conhece nada disso aqui. Tanto é que a criança vai crescendo e você fala para não tocar na tomada que dá choque. Ela não sabe o que é eletricidade, né? É um ser, vamos dizer, inocente, né? Eu estou dando o exemplo da criança. É lógico que não tem como pegar uma criança e deixar ela ensinar nada para a gente dessa forma. Mas o que eu digo é no mínimo possível, que ela já sabe ler, já sabe escrever, dela falar dela, dos sentimentos dela. De quando ela sente frio, de quando ela sente calor, por que ela sente assim. Porque toda criança, eu pelo menos penso assim, pensa que é imortal, que é super. A gente pensa, com o tempo você vai vendo que você não é. Não é verdade? Eu quando eu era criança, nossa, o que? Não consegue ficar sem respirar 1 minuto? Eu fico. A 1 minuto e 10 eu fico. Até o momento que você começa a passar mal e você fala, não, para mim chega, é 1 minuto e 10. Então você vai vendo que você tem limites, mas a criança, ela chega aqui, ela não tem os limites. E essa criança, talvez numa pessoa mais de idade, talvez numa pessoa de você querer saber o dela, né? Que nem eu sempre gostei de saber o que você pensa, o que você acha, qual a sua ideia sobre isso. Eu não quero que você seja uma cópia minha, que você pense igual a mim, muito menos seja meu inimigo porque eu pense de determinada forma. Eu só quero saber da forma que você pensa, para a gente chegar a esse consenso, como você disse. Eu acho que dessa forma, logicamente, deixa eu só terminar, dessa forma a gente teria muito mais do que falar, muito mais descobertas maravilhosas do que simplesmente ficar batendo nas mesmas teclas. Com certeza nós teríamos. E agora fala que eu esqueci o que eu ia falar. Tá.
O Superman, ele veio, certo? Aí como que eu vejo isso? Você falou, ele podia ter não sido encontrado, ele ia crescer como os pais dele. Ele não teria tido a experiência de todos aqueles que ele salvou depois. Que ele aprendeu a experiência de um humano. Se ele tivesse crescido como o Superman, talvez ele não veria a fragilidade de um homem. Isso é uma forma de encarar a história do super-herói que eu estou fazendo aqui na minha própria cabeça, tá? É como eu vejo o significado disso. Ele precisou, é como a história de Jesus, por exemplo. Ele precisou viver como um homem e não o inverso. Ele não trouxe o reino do céu para baixo, não é o contrário, eu vou elevar isso aqui. Na base da história, independente do que você acredita. É isso. Isso que você fala é meio que uma contradição. E não tem problema nenhum nela, mas a gente precisa entender, pelo menos. De que parte? De que determinada experiência tem um certo valor para você, já uma outra não tem a mesma força para você. E eu acho válido. Mas eu sou um a mais do que você, certo? Eu sou você 1.0, né? 2.1, sei lá como é que fala. O que eu acho? O que eu tive que aprender a fazer para conversar com você? O que eu tive que aprender a fazer para lidar com essa ideia sua, por exemplo? Porque eu precisei aprender algo a partir disso também. Porque já que a gente tem que questionar tudo, eu questiono isso também. Antes assim, a gente precisa saber primeiro crescer com os nossos pais caipira aqui da Terra, por exemplo. Até descobrir que existe um pai superior dentro da história do Superman, não tô falando de religião não. Ou do Hércules, que é a mesma coisa. Que são só, e assim, pra mim é bom eu saber que existiu a do Hércules e que existe a do Superman, e que tem a do Homem-Aranha, que tem a do Flash, e que todas elas são a mesma história. Elas significam algo em comum. Quanto mais informação eu tiver, mais eu vou conseguir entender esse algo em comum dessas histórias, certo? Eu vou conseguir entender a base disso tudo, que em 10 mil anos essa história é parecida, meio que contada do mesmo jeito sempre. Então quer dizer que isso tem algum significado pra gente. Ou que realmente só resuma uma forma que a gente veja moral e esse tipo de coisa. Aquele que veio com uma força, um poder externo a esse mundo, por exemplo, uma capacidade mental, por exemplo, como um Tesla da vida, que até hoje não vale nada pra ninguém, mas eu cresci lendo sobre coisas dele e achando incrível. Como que ninguém deu valor porque esse cara estava falando? Há 100 anos atrás era pra gente estar no que a gente está hoje. De verdade. O cara inventou tudo basicamente, ainda deu a patente pros outros. Foi ele que inventou o rádio, mas ninguém sabe. Sabe essas coisas? Uhum. Mas quer dizer, primeiro ele precisou aprender a falar a língua da época e a se comunicar com as outras pessoas. E uma coisa que ele não soube fazer foi realmente passar para todo mundo de uma forma humana como a experiência dele era válida para outras pessoas. A partir do momento que a gente começa a criar subgrupos no próprio grupo de pessoas que a gente tem, eu vejo um problema, porque quer dizer que a gente está criando exceções e exceções a gente não consegue chegar num resultado final mesmo a partir de uma exceção, certo? Então, eu também preciso entender tanto a língua e aquilo que está sendo falado, como eu estou falando com uma pessoa que realmente, como você mesmo falou, não tem aquela base, aquele livro, ele não sabe o que, mas ele tem uma ideia sobre aquilo, eu quero me comunicar da mesma forma que eu quero saber do cara que leu aquele livro 10 vezes, só para saber tudo o que aquele livro falava. Por que você precisou colocar esse livro dentro de você? Isso já é a minha experiência. Então eu tenho interesse em todas essas personalidades. E eu também sei dar um desconto para cada uma delas, assim como deu para mim no final do dia. Porque, mais uma vez, talvez eu só esteja buscando essas coisas também para colocar algumas coisas dentro de mim, certo? Sim. Buscando formas que encaixem. Então, assim, talvez sejam só os limites disso. Como eu permito que isso afete na minha personalidade com você. Qualquer outra pessoa, mas é com você que está aqui no caso. Mas eu acho que vem muito disso também. Muitas vezes a gente precisa ter essa outra experiência. E como você me ensinou a partir de um ditado, só voltando lá para o começo, o sábio, ele aprende com o erro dos tolos. O Superman precisou aprender com os humanos.
Não é meio que a mesma coisa. A gente não pode perguntar o porquê não é diferente, mas a gente às vezes tem que se perguntar por que está sendo assim há tanto tempo. Como a gente começou esse vídeo. Quando acham um extraterrestre, quando eles, vamos dizer aí que vai achar. Achou um extraterrestre, achou um trem. O que você quer fazer? Você quer ensinar ele a sua língua, a ler e escrever, ou você quer saber de onde ele veio, como era no mundo dele, como ele come, quais são as coisas que ele come? Não são assim? Sim. Você quer retirar um aprendizado. Aí você fala a mesma coisa. Chega, por exemplo, aqui em casa uma pessoa diferente, né? Aqui em casa às vezes moram mais pessoas além da gente, e casas de aluguel, né? E aí chega uma pessoa diferente e eu sento com ele, eu não quero falar de mim, eu quero saber dele. E quando ele fala dele mesmo, eu vejo que chegou um rapaz que ele se perde em muitas coisas, porque ele não sabe muito bem nem quem é ele, o que ele está fazendo aqui, o que ele veio fazer aqui. Sim. E quando você conversa algo assim com a pessoa, ele mesmo está ensinando a ele, está fazendo essa pessoa a crescer, a se entender. O processo todo é se entender desde o começo. É lógico que é gostoso. Quando eu falo assim que você tem que deixar a criança falar, é que você tem que fazer com que ela se entenda, ela se conheça, a respeito da consciência que você falou, né? Mas é o autoconhecimento que é o mais importante. Antes de ler o livro, que você saiba quem você é. Porque não adianta eu ler alguma coisa, não é que não adianta, talvez a palavra não seja essa. Eu priorizo, eu saber mais do quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, como eu vou conquistar as coisas que eu preciso, do que ler um livro. Mas tem pessoas que precisam inspirar. Para se inspirar, a pessoa precisa ler um livro, precisa escutar a história do outro. Mas antes disso, ela precisa saber dela. Essa é a questão de tudo. Agora, uma segunda nota. Por que se fala só nas mesmas pessoas? Porque foi definido assim. Aí já é outro problema. Porque foi o dinheiro definiu assim. O dinheiro definiu assim. Definiu que o Edison é mais importante que o Tesla. Isso. Ele é mais influente, ele é mais legal. Sim. Isso é o final da história. O dinheiro que vai definir. Não tem como neste mundo. Mas o porquê de eu pensar dessa forma. Eu vejo que tem muitas pessoas passando por depressão porque não se conhecem. Elas pisam elas têm um caminho para trilhar e elas pisam num lugar que elas desconhecem. Sim. Elas não sabem das suas reações. Esse é a minha maior preocupação, o meu maior estudo. O meu estudo é mental, eu fico pensando sobre isso. É porque a pessoa não se conhece. Ela não sabe do que ela é capaz, se ela é capaz de superar ou de se matar. E cada vez mais ela fica mais triste. Hoje, um pouco mais cedo, eu estava mostrando a pia aqui para o meu filho, falando, olha, tem algumas coisas fora do lugar. A vida da gente também é assim, se levanta de manhã, tá bagunçado. Se você não pegar um paninho e começar a enxugar o que está molhado, limpar o que está sujo, colocar o copo no lugar e a panela no outro lugar, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vai passar o dia e você vai deixar daquele jeito. Eu vou ver até onde eu aguento essa pia assim. Então, essa conversa que a gente teve, eu penso que
o final dela é esse. Se as pessoas se autoanalisarem, elas não vão precisar depois de um psicólogo, de um analista, né? Chama analista mesmo, né? Essa profissão, um analista, para saber quem você é, para saber qual a sua capacidade, o que você tem poder para fazer, o que você não tem poder para fazer. Porque é melhor deixar todo mundo às cegas e depois cada um se vira. É assim que as pessoas pensam. Você estando às cegas, você não vai querer melhorar o seu trabalho, você não vai querer melhorar o seu salário. E é bom que você pense que você seja mesmo só aquilo ali. Porque você vê, tem gente que trabalha um mês num lugar, depois já vai para outro lugar, depois trabalha um ano em outro, depois trabalha 2 anos, daqui a pouco ele tem um negócio próprio. O que fez aquilo? O autoconhecimento. É o autoconhecimento. Eu falo para você do autoconhecimento. Você tem capacidade de ter, mas se você se olha para dentro e fala assim, não, eu não posso, a hora não é agora, eu tenho medo de arriscar, você já está se autoconhecendo. Olha o gato miando.